Olá, turma do oitavo ano. Nessa aula a gente vai fazer a correção, certo? Da atividade da semana passada, onde a gente fez a questão um e questão 2, certo? Falando aqui sobre números racionais. Então, a questão um falava o seguinte: construa um segmento de reta de 8 centímetros. Então, você ia usar aí a sua régua, né? Fazer uma reta de 8 centímetros. Subdivida por partes iguais e enumere de -2 a 2. O que isso quer dizer? Você ia construir uma reta desta forma. Uma reta, certo? Isso aqui tem que ter 8 centímetros. E aí você ia dividir, né? Do -2 até o 2. Então a gente vem, ó. -2, -1, 0, 1 e 2. Tá certo? Para fazer essa divisão, pessoal, primeiro, o zero tem que estar ao meio, certo? Então, você tem que encontrar aí o meio e marcar o ponto zero. Depois, você vai marcando com a mesma distância, tá? Então, digamos que daqui para cá tenha 2 centímetros, ó. Daqui para cá também tenha 2, certo? Daqui para cá 2, daqui para cá 2, certo? E aí você vai marcando, seguindo a ordem, né? Crescente, ó. Da esquerda para a direita, ele vai crescendo. Em seguida, localize os seguintes pontos. Então, a gente tem aqui algumas frações, alguns números decimais, alguns números inteiros. Então, vamos começar pelos mais simples, né? Ó, o zero está aqui no meio. Então, posso localizar logo ele aqui. O menos um também está aqui, ó, à esquerda. 1,6 está entre 1 e 2, certo? Como ele é positivo, ó, ele vai estar aqui entre 1 e 2. Então, ele vai estar bem aqui, ó. Como é que a gente pode encontrar a posição mais exata possível? Fazendo alguns pequenos detalhes, ó, observando alguns pequenos detalhes. Eu sei que entre 1 e 2, o meio ali é o 1 meio, ó, 1,5. Se 1,6 é maior que 1,5, então ele vai estar mais à direita, tá bom? Ele vai estar um pouquinho mais próximo do 2. Então, assim é que a gente vai localizando. As frações, para eu localizar na reta numérica, antes, ó, eu tenho que fazer a transformação de 3 quintos, né? No caso aqui, -3 quintos. Aliás, 3 sétimos, perdão, e 7 quintos, tá bom? Então, eu faço essa transformação para número decimal. No caso do 3 sétimos, o resultado que deu foi 0,4222 e ele vai se repetir aqui infinitas vezes, tá bom? Então, posso pegar só o 0,42 e dar uma localização aqui aproximada. Só que como ele é negativo, ó, o resultado aqui é negativo, ele vai estar à esquerda do zero, entre o zero e o -1, tá bom? E, de novo, o meio aqui, ó, é o 0,5. Como ele está antes do 0,5, então ele vai estar um pouquinho mais próximo do zero, beleza? E os 7 quintos vai dar exatamente 1,4, tá bom? E aí, de novo, ó, se o meio está bem por aqui, então ele vai estar antes do meio. A segunda, a gente vai ter que comparar, né? Usando o símbolo de maior, menor e igual. Então, vamos lá. A gente sabe que para comparar números decimais, a gente tem que ir comparando casa por casa, certo? Então, aqui, ó, 4 e o 4 são iguais. Vamos para a próxima. O 9 e o 0, opa, o 9 ganhou, né? Então, 4,9 é maior que 4,09. Nesse caso aqui, não precisa nem comparar os números, ó. Um é negativo, o outro é positivo. Positivo sempre é maior. No item C, a nossa comparação é a seguinte: quando a gente tem frações, se o denominador for igual, a gente compara só os de cima. Então, 19 e 23, o 23 é maior. E como aqui os denominadores são diferentes, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou multiplicar esses dois, ó. Esse primeiro vezes esse aqui de baixo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse segundo de cima vezes o de baixo aqui do primeiro, tá bom? 89 vezes 4, eu já
tô com a resposta aqui, ó, dá 356. Então, 89 vezes 4, né? Menos 89 vezes 4 dá menos 356. E 63 vezes 7 dá 441, né? Negativo. Nesse caso, como a gente tem dois números negativos, certo? A ordem aqui ela é ao contrário, tá bom? Quanto maior o número aqui que acompanha o menos, ó, menor é o número todo. E aí eu explico, ó. Vamos lá. A gente tem aqui a nossa reta numérica, certo? Quanto mais à direita o número estiver, maior ele vai ser, certo? Quanto mais à esquerda ele estiver, menor ele vai ser. É só pegar o exemplo aqui, ó, que a gente viu na reta anterior. Como o 2 está mais à direita que o 1, o 2 é maior, certo? Como o 0 está mais à esquerda do que o 1, o 0 é menor. Então, para números negativos, essa lógica se mantém. Então, a gente tem como se o 441, ó, negativo, tivesse mais à esquerda do que o 356. Logo, o 356 é maior. O menos 356 é maior, certo? Dito isso, a gente tem que essa fração aqui, ó, é maior, né? Menos 800. Aliás, menos 89 sobre 7 é maior que menos 63 sobre 4. No item E, a gente podia ter dado uma pescada também aqui na primeira questão, porque a gente já fez essa divisão. Ó. Essa divisão dá exatamente 1/4. Ou seja, aqui elas são iguais, certo? Aliás, 1,4, perdão. Então, aqui elas são iguais. E aqui, novamente, a gente faz a comparação por casa decimal. 23 é igual a 23, não muda nada. Aí aqui, 9 é maior que 8, então a gente para a comparação aí, tá certo? O número 23,98 é maior que 23,89. Beleza, turma? Tá respondido aqui as nossas duas questões e a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.